Começando? Tá, iniciando a gravar. Opa, é aqui. Não, gente, eu peguei esse slide, nós já passamos desse slide, mas só para dar uma revisadinha e falar de novo de ontem. Só para dar uma revisada, né? O que acontece? Tem um slide já no finalzinho que repete tudo isso aqui. Tá? Então, no glomérulo nós temos a tal de filtração do sangue, né? Que gera o filtrado glomerular. Lembrando que esses capilares glomerulares possuem três membranas, né? Membrana basal, endotélio, ou melhor, de dentro para fora, endotélio, membrana basal e podócitos. Existe essa estrutura aqui, formada pelas três membranas, confere uma permeabilidade seletiva. Alguma coisa passa, outras não. E nessas coisas que passam ou não, às vezes passa alguma coisa que eu ainda queira, ou seja, é filtrado alguma coisa que eu queira, por exemplo, glicose. Às vezes é filtrado coisas que eu não quero, que é ótimo, né? E às vezes eu não consigo filtrar aquilo que eu não quero também, né? Por exemplo, um metabólito de uma bactéria, alguma coisa, às vezes não sai filtrado aqui, ou algum antibiótico, alguma droga, alguma toxina, às vezes não consegue filtrar aqui. Então isso aí depois vai ser nos tubos, em alguma região tubular, vai ser eliminado aqui. Você não consegue eliminar aqui, sei lá. E o que foi filtrado e eu ainda quero, vai ser capturado novamente. Quando a gente elimina nos tubos, a gente diz que é secretado, e quando a gente captura novamente, a gente diz que é reabsorvido. Certo? Então, o processo de filtração com as reabsorções e as eliminações e as secreções vai nos dar o final, que é a excreção urinária. Tá? No tubo proximal, o mais importante que eu tenho a dizer para vocês, a gente tem uma reabsorção de água. Aqui a reabsorção de água se diz que é a reabsorção obrigatória de água, porque as aquaporinas daqui não dependem de nada, elas estão sempre abertas. Então aqui sempre vai reabsorver água, tá? Seja ele um néfron cortical ou justamedular, sempre no tubo proximal vai ocorrer reabsorção de água. Aqui também ocorre 99% da reabsorção de glicose. Toda a glicose é livremente filtrada, mas ela é quase totalmente reabsorvida no tubo proximal. Tá? Aqui também ocorre 99, 100% de reabsorção de aminoácidos e proteínas. Não devem ser filtrados, mas se for filtrado, né, vai ser reabsorvido aqui. Tá? Segmento intermediário, que é mais importante de falar dele, é que a função principal desse segmento intermediário é manter uma osmolaridade, uma concentração medular importante para propiciar a reabsorção de água. A principal função é essa. Então, aqui, naqueles néfrons que possuem alças longas, né, os néfrons justamedulares, a gente vai ter, quanto mais longa, maior a concentração de íons, maior osmolaridade na região intersticial, então vai ter reabsorção de água. Naqueles néfrons com alças curtas não vamos ter isso. Então a medula não fica hipertônica, né? Certo? Já falamos como é que é esse mecanismo de manutenção, que é o mecanismo contracorrente, que do lado ascendente nós temos a reabsorção de íons, mas não sai água porque aqui não tem aquaporinas, não tem canais, ou seja, é impermeável à água. Os canais para água, as aquaporinas só tem na parte descendente, mas como a reabsorção de íons provoca uma hipertonicidade nesse interstício, a água vem de atrás, certo? No túbulo distal a gente tem reabsorção de íons também, uma reabsorção importante aqui de glicose. Ah, mas a glicose é toda lá? Sim, 99%. Se escapar alguma coisinha, aqui, 1%, 0,1%. Tá? Não é muito importante, ela aqui tem poucos carreadores para glicose, até porque nunca chega a glicose aqui. Secreção de potássio, tá? Que é importante mais falar dessa região. Ducto coletor, nós temos aqui reabsorção de íons também, na tentativa de manter essa medular, região da medula, também na mesma taxa de concentração, né?
de íons, ou seja, uma hipertonicidade. Só vai puxar íons, não puxa água. Só puxa água se existir o tal de hormônio antidiurético. Se existir hormônio antidiurético, esse hormônio antidiurético vai abrir as aquaporinas dessa região e aí a água sai do tubo atrás da concentração também. O hormônio antidiurético também provoca a reabsorção de ureia para manter mais hipertônico ainda e reabsorver mais água ainda. E aí a gente vai ter uma urina totalmente concentrada. Aqui está esse desenho, aqui é a urina diluída, tá? Eu tenho um desenho mais para frente falar da urina concentrada. Eu peguei esse aqui que estava mais completo para falar tudo. Então, isso aqui é mais ou menos uma revisãozinha de todo o sistema renal, que é o basicão para a gente poder encarar uma clínica e uma, um iniciozinho de carreira, tá? Então, aqui só para lembrar, né? Sem o hormônio diurético, né? Que eu disse para vocês, então aqui não tem reabsorção de água, só íon saindo, né? Tanto aqui como aqui só vai ter íon saindo, com o hormônio antidiurético, né? O hormônio antidiurese, ou seja, diminui a diurese, ou seja, puxa toda a água, então ele abre as aquaporinas e nós vamos ter reabsorção de água no túbulo distal e ducto coletor. Tá? E também abrem canais de ureia. Ó, aqui não tem, aqui tem. Com o hormônio diurético acontece isso. Para quê? Para manter mais hipertônica essa região. Tá? Aqui só para lembrar das aquaporinas, né? Eu falei para vocês aqui não tem, ó. E onde é que estão localizadas, certo? Lembrando que as aquaporinas, aqui é P1, aqui as verdinhas, que estão no proximal, elas estão sempre abertas. Não depende de ninguém para abrir. As outras vão depender de algumas coisinhas, principalmente nessa região de existência do hormônio antidiurético, tá? Ele que ativa elas. Bueno, nós terminamos aqui, né? Que mostrei que era reabsorvido. Tá, pá, pá. A gente terminou aqui ontem. Ficou uns 15, 20 slides, barbada. Né? Aqui era só para mostrar para vocês, né? O ratinho, o canguru do deserto. Esse bichinho bonitinho aqui. Esse ratinho aqui não faz pipi, gente. Ele elimina um cristalzinho, uma pedrinha de sal. Todos os néfrons dele, todos, são do tipo justamedular. E ele reabsorve toda a água que ele eliminar na urina. Esse ratinho aqui é um exemplo de animal que ele mora no deserto, como diz, né? Rato como no deserto, não toma água. O pouco de água que ele consegue absorver, ou é por algum grilinho, algum inseto que ele consiga se alimentar e tira líquido de alguma forma desse animal, desse inseto, né? Ou de alguma plantinha que ele consiga, ali um cactus, algum verdinho, alguma coisa que ele consiga se alimentar e captar um pouco d'água, tá? Mas ele, o sistema renal dele só possui néfrons justamedulares. Se não me engano, ele tem cerca de 7 ou 8 milhões de néfrons por rim. E a eliminação de urina é só um cristalzinho, tá? Só para ilustrar. Já esse cara aqui, o castor, ele já não vive no deserto, ele vive na água, né? Um pântano. E esse cara aqui, como absorve água, até pela pele, absorve água, toma água, então ele vive num local molhado, ele, né, ele absorve água de todo lugar, ele não tem néfrons, os seus néfrons não têm do tipo justamentar, são todos corticais, ele não concentra urina, toda a urina dele é sempre diluída. Tá? Então, só dois exemplos de animais, um com néfrons especificamente somente daquele tipo com alças de N longas, que concentram urina, o justamedular, e outro com somente néfrons com alças de N curtas, né, os tipos de néfrons corticais que não concentram, que apenas mantêm a urina diluída, certo? Bueno, para terminar a renal, a aulinha rápida, né? Para terminar a renal, eu quero revisar com vocês o final da disciplina do semestre passado de cardiovascular. Outra função do rim, que eu te falo lá em cardiovascular, e que eu quero relembrar aqui, que é a manutenção, né, ou a regulação da pressão arterial. Tá? Então, aqui no rim, né, nós temos aquela região lá que o túbulo distal se aproxima do glomérulo e das células, das artérias aferentes e eferentes, né? Então, aqui está a arteríola aferente, capilares e arteríola eferente. Bem nessa região, quando o túbulo distal se aproxima aqui, essa região recebe o nome de
região da mácula densa, né? E tem umas células diferenciadas. Essa mácula densa, juntamente com as células justamedulares, elas percebem a pressão arterial dentro do vaso e eliminam uma substância, secretam uma substância chamada de renina. Ou melhor, elas liberam a pró-renina, né? A renina é um hormôniozinho que é liberado, entra na corrente sanguínea, então um hormônio, uma substância liberada dentro da corrente sanguínea, é um hormônio. Tá? Esse hormôniozinho, ele é liberado, ele é produzido por essas células e armazenado em vesículas, então ele é armazenado na forma de pró-renina. Só é ativado, então ele fica inativo quando é armazenado, né? Quando ele entra na circulação, aí então ele é clivado, e aí então nós temos a renina. Né? Que é o mesmo complexo justamedular, né? Então mostrando bem naquela regiãozinha lá, ó, das arteríolas, com o túbulo distal, né? Forma-se então a região da mácula densa. Mais uma imagem, ó, mostrando então a mácula densa, as células justamedulares que percebem a pressão arterial, atuam juntas nesse conjunto. Toda vez que essas células perceberem que a pressão arterial no rim está diminuída, elas vão secretar a substância que produzem, que é a pró-renina, e essa pró-renina tem a função de elevar a pressão arterial. Então, esse mecanismo serve, como eu falei para você semestre passado, no finalzinho, para regulação da pressão arterial, do mecanismo renal de regulação da pressão arterial. Então, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, lembrando. Tá? O rim, assim como qualquer outro vaso sanguíneo, percebe a pressão arterial, né? E no rim chega normalmente a metade da pressão de ejeção lá na aorta. Então, se o nosso coração está 12/8, ou seja, 120/80, aqui vai chegar, se lá está 120, aqui vai chegar em média a metade, cerca de 60, 55 milímetros de Hg, tá? Nessa faixa. Por que chega a metade? Porque ele vai se ramificando, os vasos estão ramificando, vão diminuindo a sua pressão interna, né? Então chega nos rins mais ou menos isso, tá? Se a pressão cair disso, que eles julgam como normal, em torno de 55 a 60, 60 e poucos milímetros de Hg, essas células vão secretar pró-renina, tá? Isso aqui é o que eu falei, né? Reabsorção excessiva de cloreto, né? A taxa de filtrado glomerular, quando tem taxa de filtrado glomerular baixa, né? Ou seja, a pressão está baixa, vai filtrar pouco. Reabsorção excessiva de sódio, cloreto no ramo ascendente, redução da concentração iônica da mácula densa. A mácula densa estimula a liberação de renina, né, pelas células justamedulares. A renina converte a angiotensina circulante em angiotensina 1, angiotensina gênica em angiotensina 1. Isso aqui agora é mais fácil mostrar ali do que está lendo aqui, né, gente? Então tá aqui, ó. Tá? O que acontece? Quando a pressão cardíaca está baixa, ou melhor, não a pressão cardíaca, quando a pressão percebida nos rins está baixa, e normalmente acontece por hipotensão arterial, normalmente acontece por pressão cardíaca baixa, né? Mas não só por isso. Se o rim perceber, né, nós vamos ter pelo rim, o rim percebeu a pressão baixa lá, ele vai ter a secreção da renina. A renina, que é um vaso sanguíneo, a renina no sangue vai se ligar a uma proteína plasmática chamada angiotensinogênio. Quem produz essa proteína plasmática é o fígado, produz e libera. Essa é uma proteína carreadora, uma proteína transportadora, mas na presença de renina, ela se conjuga e aí as duas juntos formam a tal de angiotensina. Essa angiotensina, na primeira fase dela, é chamada angiotensina 1. A angiotensina 1 é um fraco vasoconstritor, não ajuda para quase nada, não tem quase nenhuma ação. Tá? Mas ao passar por algumas regiões do nosso tecido corporal, principalmente nos pulmões existe a tal enzima conversora de angiotensina. Faltou angiotensina aqui, né? Enzima conversora de angiotensina, que dá enzima conversora de angiotensina, ou ECA. Lá nos rins existe, nos pulmões existe a ECA. A enzima conversora de angiotensina, como o nome está dizendo, converte a angiotensina. Na verdade, ela quebra. Ela vai quebrar essa angiotensina numa partícula menor chamada angiotensina 2. E essa angiotensina 2 tem um monte de ações no sentido de aumentar a pressão arterial. Aqui está mostrando só a da aldosterona, mas tem muitas outras ações. Aqui está mostrando que
Circulante, né, como está no vaso sanguíneo, está circulando, é um hormônio, essa angiotensina 2 na córtex da adrenal produz a secreção de um miolocorticoide chamado aldosterona. E a aldosterona vai provocar lá nos túbulos distais a reabsorção de sódio ativo, cloreto vem de graça, forma sal e a água vem de graça de atrás. Tá? Aqui mostrou só isso, mas tem outras ações. Mesmo esquema. Tá? Então, quando tem a pressão baixa, o rim secreta renina. A renina se conjuga com angiotensinogênio, uma proteína plasmática. Esse angiotensinogênio com renina agora se juntam e formam angiotensina 1. A angiotensina 1 nos pulmões é convertida pela enzima conversora de angiotensina, ou seja, a abreviação. Aqui está assim, em inglês, né? Enzima conversora de angiotensina, ou ECA, né? A ECA. Tá? Essa enzima converte, então quebra ela e formando a angiotensina 2. A angiotensina 2 aqui, mostrando que ela vai nas adrenais, no córtex da adrenal, secreta a aldosterona. A aldosterona tem algumas ações no coração, nos vasos sanguíneos e no próprio rim, certo? O coração vai tentar aumentar a força contrátil. Nos vasos sanguíneos faz vasoconstrição, tudo na intenção de tentar aumentar a pressão cardíaca, né? Faz vasoconstrição para tentar elevar a pressão, chega mais sangue proveniente do retorno venoso, o que provoca, então, uma resposta cardíaca intrínseca, tentando bater com mais força. Tá? A aldosterona, então, no rim, provoca reabsorção de sódio. O sódio traz consigo o cloreto e água, vem de graça, traz o sal, né? Então, retenção de sódio e água. E essa água, então, e o sódio dentro do sangue, né? Vão aumentar o volume sanguíneo, aumentando o retorno de sangue ao coração, e a mesma coisa, quanto mais sangue retorna, mais força o coração tem para bater. Tá? Qual é o problema disso que eu queria traçar aqui de novo, falar de novo, por isso que eu fiz questão de falar isso aqui, para a gente não esquecer que o rim humano, assim como dos animais, infelizmente, né, ele não se evoluiu tanto quanto o resto do nosso tecido corporal. Antigamente, Cristo morreu com 33 anos, mas todo mundo diz, ele era novo. Não, naquela época era velho já. Naquela época ele já era um velho, porque a medicina era evoluída. A pessoa chegar com 20, 30 anos já estava velho, já estava morrendo. 40 anos, meu Deus, já era avô, bisavô, né? Então, o que eu quero dizer com vocês é que, com o passar do tempo, a longevidade aumentou. Nós temos hoje uma medicina que nos propicia isso, e mesmo sem a própria medicina, a gente consegue viver uma taxa de vida bem melhor do que antigamente. O rim não foi uma coisa que se desenvolveu tanto assim. E hoje, um rim humano normalmente tem uma vida 100% até os 40 anos de idade. A partir dos 40 anos de idade, em média, a cada ano subsequente, 1% da atividade renal é diminuída. Então, uma pessoa com 40 anos está em 100%, uma pessoa com 41 anos tem 99% da sua atividade renal, uma pessoa com 50 anos tem 90%, uma pessoa com 100 anos tem 40%, ainda que 60 anos, né, 60% a menos. Em média, é assim. Mas não se preocupem, porque a gente consegue viver bem com 25% da nossa atividade renal. Abaixo disso, a gente pode começar a ter problema. Mas acima disso, não tem problema nenhum. Ou seja, vocês podem doar um rim. Se doar um rim, fica com 50%, né? E ainda perder uma boa quantidade desse rim, a metade desse rim, vão viver bem ainda. Tá? A partir daí já começa a complicar a coisa. Teoricamente, é isso que os livros não dizem. Bueno, e aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a secreção de renina se dá no rim quando o rim percebe a sua pressão, ou a pressão vascular chegando para ele baixa. E toda a função, toda a ação dessa renina é no sentido de aumentar a pressão arterial. Tá? Só que às vezes, e justamente porque o rim começa a ficar velhinho e ele começa a perder algumas ações dele, e ele começa então não ler tão bem isso, uma pessoa de repente com 60, 65, 70 anos, já tem uma atividade um pouquinho diminuída, e os receptores de pressão aqui, de repente, já não estão lendo tão certinho. O coração está 12/8. O coração está injetando com 120.
mas o rim daqui a pouco não está conseguindo ler aquele 55 que chega para ele, aquele 60 milímetros de Hg de pressão arterial que chega para ele. Aqui está normal, mas ele não está conseguindo ler como normal porque ele já está um pouco desgastado, uma pessoa com 60, 70 anos. E aí o que acontece? Normalmente, hipertensão na terceira idade, ou pessoas mais velhas, se dá por falha renal e não por falha cardíaca. Porque o coração está bem, o rim começa a não ler, interpretar corretamente, faz toda essa bagunça aqui no sentido de aumentar a pressão arterial. E aí o teu coração, que estava 12 por 8, por uma interpretação errônea do rim, passa a trabalhar mais forte e a tua pressão vai 16, 15, 17, né? Aumenta a pressão. Se vocês pegarem, tiverem algum conhecido, principalmente mais velho, pai, tio, vô, que tem problema de hipertensão, dá uma olhada na bula. Possivelmente, se for por esse motivo que eu vou dizendo para vocês, vai estar lá mecanismo de ação. Atua inibindo a enzima conversora de angiotensina. Ou atua eliminando a atividade da ECA. Ou atua bloqueando a ECA. Vai ter alguma coisa nesse sentido. Como assim? Essas drogas na terceira idade para controle da pressão arterial fazem isso. Eles bloqueiam a enzima. Se bloqueia a enzima, ela não converte a angiotensina 1 em 2. O rim continua lendo errado. Mas a angiotensina 1, que não tem muita ação, não é transformada em angiotensina 1. Em angiotensina 2. E aí não vai ter mais nada a partir disso. Vai ficar circulando a angiotensina 1. Daqui a pouco vai ser... Acaba a meia vida dela, vai ter metabolizado, vai secretar mais, vai ficar só nesse ciclo. Porque ele está tomando uma droga que bloqueia isso aqui. É só esse parênteses que eu queria que vocês lembrassem lá da Fisio A. Mesma coisa, ó. Rim secreta a renina, tem o mesmo esquema, só que com uma outra figura. Angiotensinogênio, você liga, se forma angiotensina 1, a enzima conversora de angiotensina 2. Então, quem está hospitalizado e o rim para de funcionar e não se consegue reverter, morre por falhas múltiplas. Depende. Depende, né? Se o rim parar de funcionar, não vai ter filtração, vai ter outros problemas, né? Tem que ver qual é a patologia aí, certo? Mas sim, o rim atua também na coordenação da pressão arterial. Então, a falência renal é complicada neste sentido também. Ela não provoca problemas só renais. Além disso, o rim tem outra função, como a ativação da vitamina D, né? E a vitamina D é importante para a produção de cálcio. Sim, sim, sim. Uhum. Entendi, Dan. Pode ser que sim. Então, o rim tem outras ações também. Tá? Certo? Então, a angiotensina 2, ó. Então, a enzima conversora de angiotensina transforma. E essa angiotensina 2 é que tem funções importantes. A 1 não vai fazer nada. Transforma a aldosterona, que a aldosterona vai provocar a elevação. É um mianocorticoide. Lembra quando a pessoa diz, toma corticoide, fica inchado? Cara, corticoides, né? Esse aqui é um corticoide endógeno. Toma um corticoide por causa de picada de abelha ou por outro motivo, uma doença crônica que tem que tomar corticoide, a pessoa incha. Claro, retém líquido. Né? Retém líquido, a gente já viu por quê. Tá? Então, sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? O estímulo, pressão baixa sanguínea. Não quer dizer que seja pressão cardíaca baixa, né? Pressão baixa no sangue. Tá? Fluxo do sangue baixo. Então, esse complexo aqui justaglomerular, né, provoca a secreção de renina, que a renina se liga à angiotensina formando angiotensina 2, provoca vasoconstrição nos vasos. Tá? Qual é o vaso que ela vai provocar vasoconstrição importante no rim para diminuir a filtração? Porque quanto menos se eu filtrar, mais água fica. A arteríola aferente ou inferente que dá vasoconstrição à renina? A angiotensina 2. No rim direto. Para diminuir a filtração. Eu tenho que apertar quem? A arteríola aferente, né? Eu dou um nó na entrada, não entra mais, diminui a filtração, certo?
Além disso, a renina, então, provoca a secreção de aldosterona, né? No próprio rim, por absorção de água, sódio, e aí aumenta o volume sanguíneo. E aí, o que acontece quando aumenta o volume sanguíneo? Aumenta a pressão arterial, ela um feedback negativo, a pressão já está elevada normalmente. Não quer dizer que esse sistema é falho. Isso aqui funciona muito bem, isso aqui é uma coisa excelente, é um mecanismo de coordenação da pressão arterial renal. Funciona. Mas só para ilustrar para vocês, quando você estiver em clínica e o cachorrinho, a vaquinha não, porque é difícil, o cachorrinho e o gatinho, que são aqueles animais que têm uma longevidade maior com a família, o pessoal verifica, né, problemas. Se ele tem um problema cardíaco, uma hipertensão, uma insuficiência cardíaca, estudem também o rim. Não vão chegar só no... Agora, se for novo, né, novo, o rim possivelmente não tem nada de, de influência nisso aí. Então a gente tem que ter esse discernimento aí. Tá? E aqui tudo aquilo que os professores, tá tudo digitado lá, né? Processos fisiológicos na urina, na formação da urina. Então, qual é a função do glomérulo? Formação do ultrafiltrado plasmático, né? Ou filtrado glomerular. Tá? Destituído da maioria das proteínas, quer dizer, o filtrado não tem proteína, não deve passar proteína, né? E nem hemácia. O espaço urinário, né? O espaço de Bowman ali, né? Coleta do filtrado glomerular. Túbulo proximal, absorção ativa de glicose, proteínas, aminoácidos, vitaminas, que eu me esqueci de falar aquela hora que eu mostrei a imagem, ácido ascórbico, que é a vitamina C, acetoacetato, e aí vai, né? Ácido úrico, potássio, pará. Absorção passiva de cloretos, água, ureia, secreção de íons de hidrogênio, né? Bomba de sódio e hidrogênio. A alça do néfron, que eu falei, ó. Principal função é gerar e manter a hiperosmolaridade da medula. Principal é isso aqui, para que daí quando tiver com essa hiperosmolaridade a gente consegue reabsorver mais água. Segmento descendente do néfron, reabsorve água. Né? Não absorve. Re. Eu falo tanto e eu botei aqui, esqueci de olhar. Ó. Reabsorção, tá? Secreção passiva de sódio, ureia e cloreto também. A ureia não é aqui, mas segmento ascendente, né? Absorção passiva, tá? Ascendente, absorção, tá certo, absorção passiva de ureia, sódio e é impermeável à água, e ativa de quem? De sódio, né? Sódio e cloro, tá? Não tá aqui ativo. Túbulo distal, absorção ativa de passiva de cloretos, cálcio, magnésio, sódio, absorção de potássio, impermeável à água. Não tem aquaporinas, né? Tanto esse aqui quanto o segmento ascendente que nós vimos agora há pouco não tem aquaporina. Cocô torcido. A absorção de sódio, se existia aldosterona. Ou seja, se a renina ou alguma outra mecanismo provocar a secreção de aldosterona pela córtex da medula. No caso, a renina. Aí a aldosterona existindo vai provocar a reabsorção de sódio. Do contrário, não tem reabsorção de sódio no tubo contorcido. E aí puxa sódio, né? Puxa, não está aqui, mas o cloreto, que é passivo, e o sódio e o cloreto formam um sal que vai puxar água. Se tiver o hormônio antidiurético, porque daí abre o canal de água. Porque se não tiver o hormônio diurético também, não abre canal de água. Então tem só isso. Secreção ativa de hidrogênio, né? Bomba de sódio e hidrogênio, amônio, ácido úrico, potássio, sódio e potássio. Tá? Ductos coletores, mesma coisa. Absorção ativa de sódio, se tiver aldosterona. Passiva, cloreto e água. E a água só vem se tiver o hormônio antidiurético. Se não tiver hormônio diurético circulante, vai puxar sódio, o cloreto vai de atrás, forma sal, mas não puxa água. Certo? O restante a gente já viu. E é isso. Olha aí o rinzinho dando oi para vocês. É isso, gente. Não deu meia hora de aula, né? Tá? Mas eu queria, para não dar saudade, queria dar uma última aulinha, um último abraço em vocês aí. Tá, meu povo? É isso.